começando mais uma live aqui na Banca Tatuí, 4h20 na Tatuí, de quinta-feira ou de segunda-feira, sempre tem uma live, uma conversa com algum amigo da banca. E hoje nós vamos receber aqui o Fred Costa, o cara da Bandeira Nacional. Ele vai falar sobre bandeira, cidade pandemia, monumentos escrotos e videogame. Deixa eu ver se eu já consigo mandar aquele convite amigo para ele. Enquanto ele aceita o convite, deixa eu dar alguns recados. Na próxima terça-feira, vamos ter o Clube Tatuí, que vai discutir este livro aqui, do José Luiz Peixoto, Nenhum Olhar. Discussão essa que vai se dar por meio da plataforma Zoom. Já estou vendo o Fred aí. E aí, Fred, tudo bem? Tudo certo? Olá, João, tá ouvindo? Estou te ouvindo alto e claro. Fred, enquanto o sinal é espalhado, os seguidores são avisados, deixa eu dar uns recadinhos importantes aqui, beleza? Beleza. Me dá um minutinho. Então, como eu estava falando, tem essa discussão sobre o livro Nenhum Olhar, do Zé Luiz Peixoto, que vai acontecer por meio do Zoom, com a presença do editor Gustavo Faraon. Temos também o curso Tatu de Publicação, uma jornada que vai do começo do processo de criação até a publicação, uma jornada aí que são de 19 encontros, se não me falha a memória, todos eles agora na modalidade virtual, tem algumas poucas vagas ainda disponíveis, aulas comigo, com a Cecília, com o Gustavo Piqueira, e grande elenco. Por fim, se você está ouvindo a versão ao vivo deste papo, fique alerta que este papo é postado no YouTube e no IGTV, e também no Spotify, e nas suas plataformas de podcast favorita, no Papo Tatuí. E se você está ouvindo a versão gravada, vendo, enfim, e o convite, segunda-feira e quinta-feira, às 4h20, para você participar aqui com a gente. É isso que eu tinha de recado. Seu Fred, vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Explique-me este objeto que tenho em minhas mãos, por favor. O que é isso aqui? Quando já me pediram para explicar, né? Aí eu criei um papelzinho que eu envio junto, que só complica a história. Mas é o que a gente pode chamar, que a gente vai conversar hoje, de monumento escroto, né? Tem, de vez em quando, alguns monumentos ficam escrotos e a gente tem que tomar providências. Tem que cobrir com uma bandeira, é isso? Não sei, a bandeira já foi sendo várias coisas. Assim, ela, como você perguntou, eu pintei ela em 2015. Porque tava rolando um bode, né? Para quem lembra aí, tava um bode e o pessoal começou a fazer coisa que não devia com a bandeira nacional do Brasil, aquele país lá, lembra do Brasil? Então, eu Acabou o resolvi Brasil. fugir para Já outro país. foi cancelado o Brasil. Eu fiquei sabendo. Ele está entre temporadas, estão confirmando a próxima. Vamos ver se cancela ou não. Entendi. Então foi isso, aí eu inventei um outro país, eu achei melhor, porque aí para também não competir com o Brasil, entendeu? É como se fosse o Untucked, para quem vê RuPaul Drag Race. Entendi. Eu não assisto, não sei o que é o Untucked, mas, enfim. Fred, então me os bastidores, entendeu? os bastidores? Tipo isso. Fred, estão me pedindo aqui para você falar um pouco mais alto. Não sei se... eu vou chegar perto. Eu tô de fone, mas meu fone não tem microfone. Eu acho que tá no microfone do celular, né? O meu também. Sabe que o microfone do fone, ele só me atrapalhava, porque aí você mete, sabe, eu pega na roupa, ele fazia... Então, a gente resolveu aposentar o fone o microfone do fone, e agora está direto no celular. Sabia que o céu da bandeira do Brasil, aquela verde e amarela, representa o céu do Rio de Janeiro? Melhor, sabia que o céu da bandeira do Brasil, aquela verde e amarela, representa o céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889,
às 8h30 da manhã, ou seja, o dia da proclamação da República. Mas o céu da bandeira é diferente. Ele mostra a tarde de um dia apaixonante. Conta um pouquinho desse dia e por que foi escolhido esse dia, Fred, para mostrar aqui as estrelas da bandeira com Y. Por favor. Então, eu estava criando esse outro país, né? Então, ele tinha que ficar meio parecido com o Brasil, mas nem tanto. Então, a bandeira do Brasil tem esse dia aí, o céu, a gente aprende na escola que as estrelas são os estados, né? Mas tudo bem, é verdade, isso continua sendo verdade, não mentiro para você. Só que este céu é como se você estivesse olhando para o céu no dia da proclamação da República. E não existe uma data mais tonta do que a proclamação da República do Brasil, né? Porque nada aconteceu muito que dê orgulho para ninguém. Nem para quem fez, exatamente. Então, eu escolhi um dia melhor, que era o dia 2 de julho de 1823, que é o outro dia do 7 de setembro. Por que outro dia? Porque o 7 de setembro a gente também aprendeu na escola, também é um dia que a gente passa vergonha, né? Porque aconteceu lá o grito do Ipiranga, mas que não aconteceu exatamente nada lá aquele dia. E um ano depois, mais ou menos, né? Em 23, foi o dia que a Bahia expulsou os portugueses da cidade. Então é aquela coisa entre você querer fazer uma coisa e ir lá e fazer, né? Então, quando de fato, né, a independência na Bahia, né, que é uma data muito importante para a Bahia, se concretizou, foi nesse dia aí. E para É mudar as estrelas foi interessante, muito né? bom. Não, mas as estrelas desse dia estavam muito parecidas com as estrelas da bandeira do Brasil, né? Ou Tava impressão minha? exatamente igual. Tava exatamente igual. Só que o horário é diferente. Entendeu? Ah, qual que é o horário da bandeira com Y? O da bandeira com Y é o mesmo horário da nossa live, 4h20 da tarde. 4h20 da tarde. Final de Olha, tarde. que incrível, que incrível. E no mesmo, Entendeu? e alinhou direitinho. Dentro Tudo do. na linha. Tem um nome, o país da bandeira? Tem um nome? Dessa nação nova? Então, ninguém nunca comentou se tem. Às vezes eu escrevo com Y também. Brasil. Aham. é, Pode ser Brasil, mas com Y. Você, e esse novo país, você é o imperador dele? Você. Já que parece que a Não, sua. não. É Qual que é? tipo o ministro menor, assim, tipo o ministro da educação, entendeu? Uma coisa que não serve, ou da saúde, entendeu? É uma coisa Da menor. coisa que o Brasil está sem há mais de 60 dias, né? Então, porque não é importante, não é verdade? Pra que ter um ministro da saúde? Pra quê? Em plena pandemia. O Brasil conseguiu um recorde, né? Que eu espero que o Brasil com Y não chegue, né? Não atinja. Eu não tenho, eu tô meio sem informações do Brasil com Y na pandemia, preciso me atualizar desses dados. Pois é, né? Será que teve alguém infectado por lá? Fica a dúvida depois, tem que mandar um correspondente lá trazer essa informação, né? A gente estava distribuindo uma cesta, né? Vale lembrar para todo mundo que parte das vendas na Banca Tatuí da bandeira, 10%, vão para o Fundo Social do país Brasil com Y. E eles têm ido ultimamente para Casa Chama, que tem inclusive um bingo neste final de semana para Opa, ajudar as pessoas na pandemia. olha que legal. Então a Casa O prêmio Chama são está com um bingo. bandeiras. Ah, Tá que com bingo. maravilha. Bingo virtual, né? Vai ser feito por meio da internet e tudo mais. Bingo virtual, claro. R$ 20 Claro. você pode comprar as suas cartelas. Tá lá tá aqui na página da Bandeira Nacional também, tem o link para você ir lá descobrir. Que maravilha. E parte da renda, então, das vendas feita com a bandeira, vai direto para a Casa Chama. O processo de confecção da bandeira também tem uma história legal, né? Você demorou para achar
esse tecido. Tanto que eu tenho em casa outra versão da bandeira. Enfim, conta um pouquinho sobre o processo para chegar a esta bandeira neste modelo finalizado e Então, completo. eu não entendo nada de moda, assim, no sentido material, mas também não no sentido também visual. Mas tive a ajuda de uma galera, eu trabalhava na Casa do Povo, que é um espaço cultural aí de São Paulo super incrível. E lá existia, na época, o ateliê da Carla Giroto, que é a grande madrinha da bandeira nacional. Beijo para a Carla Giroto, para quem estiver aí. Posso transmitir para ela. E ela costurou a primeira bandeira em overlock, que é uma costura não é improvisada, mas ela é rápida e ela não dá um acabamento maravilhoso. Geralmente é o acabamento que a gente coloca no avesso da roupa. E eu comecei a fazer as experiências no Brás, no mundo mágico do Brás. E fui eu, tipo, eu procurei uma empresa que fazia essa técnica que imprime no tecido. Não imprime, na verdade, ela solda no tecido a cor, que é a sublimação, e os tecidos de lá, então o tecido às vezes não era tão bom, aí ficava torto. E a costureira, inclusive, era a vizinha da Banca Tatuí, a primeira costureira. Depois a Carla Giroto construiu a primeira bandeira de todas, mas depois a bandeira em média escala foi uma costureira aí ao lado da Banca Tatuí, na Santa Cecília, que costurava para a gente. Foi a Beth? Foi A a Beth. Beth? Não, a Ruth. A Ruth? Ruth ou Beth? Não, não é Ai, meu Beth? Deus. É Beth? Ruth Acho que é não. Beth. Acho que é Beth, Beth, É Beth, Beth. Beth. Ah, foi a Beth, então. Beijo Olha para a Beth. só. Foi. Ela fez, também não tem a menor relevância isso, mas cabe registrar, a minha primeira máscara de pandemia, Oh, primeira máscara, né, dessas laváveis, eu comprei da lá Salomé. com isso. As primeiras foi Olha. lá com ela. Olha só. Hoje já tive que comprar mais porque você esquece de lavar, né? Pelo menos, É, esquece de lavar, e aí, meu Deus, isso aqui vai ficar sem, não pode ficar sem. Então, melhor comprar várias para não ter perigo, não ter risco. Eu vivo eu esquecendo de saí pôr a de máscara. casa. Eu esqueci de sair de casa, peguei o carro. A sorte eu tava indo para um lugar que vendia máscara. Eu tive que entrar no lugar e falar assim: me dá uma máscara antes de eu entrar na sua loja, daqui a pouco eu pago. Aí já, aí já tenho duas já. Porque É impressionante que eu não consegui ainda me adaptar a esse clichê horrível do novo normal, né? Eu desço do meu apartamento, pego o elevador, aí quando eu chego no porteiro eu vejo que ele está de máscara, ah, tá faltando uma coisa aqui. Aí volta, não sei o quê. Então as minhas saídas, minhas poucas saídas para a rua para vir aqui trabalhar e tal, a gente mora na mesma quadra do escritório, é muito tranquilo de vir, sempre levo o dobro do tempo por causa desse detalhe aí, sim, eu subi importante, elevador. elevador, enfim, né? E essa cidade pandêmica, em Fred, aliás, para quem não te conhece, você é arquiteto, então pensa muito a cidade, né? Você dá aula Sim. de arquitetura. O que você anda pensando sobre a cidade nesse momento de pandemia, Fred? Então, eu até fiquei, quando eu propus a gente conversar sobre isso, me veio logo depois uma coisa muito contrassenso, assim, o fato de eu estar numa cidade de 40 mil habitantes no interior de São Paulo, que é outra realidade de todo mundo que está em São Paulo. Uhum. E então eu falei, nossa, o que que eu sei exatamente da vivência de uma grande cidade em pandemia? E realmente eu não estou sabendo, como experiência, o que que é isso. Aí tenho lido muita coisa. O texto que eu mais gostei ultimamente foi do Paul Preciado, que é um teórico da arquitetura e da linguagem, né? Ele foi aluno do Derrida. E, e ele fala muito de cada sociedade meio se prepara, mais ou menos, de uma forma diferente para viver uma pandemia na história. Então, depende muito da forma como a sociedade se organiza para ela responder à pandemia. E o jeito que ele está respondendo agora é como se ele tivesse sido criado, segundo ele no texto,
nos anos 70 pelo criador da Playboy, por exemplo. Pelo Hugh Hefner. Olha, Hugh mas Hefner. como assim? Como é que ele defende isso? Qual que é o argumento que ele coloca para dizer que o Hugh Hefner é o, digamos assim, o espírito que está nos conduzindo para reagir a essa pandemia? Porque tem uma foto impressionante e um conceito que o Hugh Hefner gostava muito, que era trabalhar da sua própria cama. Você já viu essa foto? Olha, não, não. O Se que você é? Ele não cheio de achou na internet. coelhinhas ao redor? Como é que é? Não, ele inventou aquele conceito da cama redonda, sabe? Aquela cama redonda. Aparecia muito nas Playboys. E ele era muito fissurado pelas novas tecnologias. Então, na cama dele tinha uma aparelhagem de telefones, televisores, telecomunicações. E era o homem, uma ideia assim, de um homem moderno, solteiro, que trabalhava de casa, né? Trabalhar de casa era uma ideia sensual, hoje ela é deplorável. É, e foi e foi isso que ele criou enquanto imaginação urbanística, assim, se a gente for pensar nesse tá procurando, ela usa até o termo pornotopia, que é no livro que ela trata Playboy e como a Playboy mudou os parâmetros de boa cidade, apartamento ideal, a casa ideal, não mais num contexto onde o ideal do lar era a dona de casa, né, que ela trabalhava e o marido trabalhava fora, mas num contexto onde o homem também começou a se pensar também uma pessoa que podia morar solteiro, que podia ter uma vida meio boêmia, meio doméstica. E, de certa forma, tudo que ele previu como uma novidade nos anos 70, 60, hoje é a resposta para a pandemia. Todo mundo trabalhando de casa, no conforto da cama, trabalhando super conectado e com uma vida social meio triste. Olha só. Fred Teixeira está dizendo aqui que conhece esse texto. Eu não conhecia. Então a pornotopia Conheço Fred. tá sendo descrita aí nesse texto, uma utopia criada aos moldes da fantasia, né? Playboy era uma vendedora de fantasia. O próprio Hugh Sim, Hefner era uma espécie de prova concreta disso, né? Ó, tá aí. O que é isso aí que você tem nas mãos? Felizmente fica espelhado, mas deu para ler ali que então é essa aqui Playboy. tem uma. Sim, eu vou pegar a foto aqui, ó. Hugh Hefner trabalhando de sua própria cama, enquanto de nós estamos nessa situação agora, achando uma triste. Essa aqui é um catálogo, na verdade, uma exposição de uma outra arquiteta que estudou Playboy, que é a Beatriz Colomina. E ela tem um livro sobre o assunto, tem algumas exposições, e esse é o catálogo do museu na Alemanha, né? Museu de Arquitetura da Alemanha, em Frankfurt. E, os textos reúnem falam sobre isso também. Tem um texto sobre ambientes domésticos dentro de carros, trailers, aviões, que era um pouco aquele universo do design na revista Playboy, porque essas coisas saíam na revista, além das mulheres peladas. Então esse mundo ideal, aí tem a mansão Playboy, tem a gruta da Playboy, que era uma gruta. Tem um imaginário que mistura, inclusive, relações, coisas muito futuristas com coisas muito velhas, né? Tradicionais, naturais. Esses autores, esses pensadores defendem que esse ideal da Playboy nos guiou e nos preparou para a situação, porque, na verdade, a ideia de home office, a gente conseguiu reagir tão rapidamente a ela porque já estava tudo mais ou menos preparado, né? Não foi nada criado É na exatamente o pandemia. ponto. Já estava sendo, já Exatamente, estava porque é uma. empurrado. Exatamente. Tava faltando um empurrãozinho, porque isso já estava sendo pensado.
Isso traduz uma maneira como certas forças produtivas, forças de desenvolvimento, pretendem que a gente viva. Então a gente meio se deu conta na pandemia que todo o progresso, do que a gente chama de progresso, estava nos conduzindo a essa vida meio miserável. De ficar em casa cada vez mais, assistindo Netflix, e fazendo live, e se contentando com isso, entendeu? Mas isso não é exatamente. E o que segurava isso, né? O que segurava isso é a nossa vida, a nossa vontade de viver, é a nossa bem-estar mental, talvez. Então, a pandemia empurra muito rápido isso. E aí a gente tem a defesa, né, do texto do Paul Preciado olha para a direção que a gente estava indo, entendeu? Será que é isso mesmo que a gente quer depois quando a gente sair dessa? Então, ele, né, na verdade, o Paul Preciado, tensiona essa questão, entendeu? Muito, muito, muito interessante desse ponto de vista. Parece que agora há uma justificativa sanitária para a gente engolir isso que já estava sendo posto goela abaixo, na verdade, mas engolir Sim. essa ideia. Tu acha, Fred, não sei no que tu está lendo, ou das tuas impressões, que questões como o espaço público vão ser porque existia antes da pandemia uma ideia de ocupação do espaço público, né? Será que a gente vai abandonar essa ideia para colocar em prol uma questão mais individualista, uma volta dos automóveis? Quer dizer, esse contexto de ameaça sanitária não nos vai fazer direcionar para um outro caminho diferente daquele de luta de ocupação dos espaços públicos, por exemplo? Então, o paradigma que a gente tem nós vamos trocar o espaço público pelas lives, por exemplo, nossa vida virtual. Era um dilema da internet também, né? Ah, a internet vai substituir o espaço público. E aí, eu acho que o que eu mais ouvi até em alguns debates, e um pouco que eu andei pensando, é que a gente pode ficar discutindo muito se, ai, mas quem não tem celular não consegue acessar o mundo virtual, e vai ficar infinito esse assunto. Mas o que eu acho que mais não dá para substituir é a espontaneidade. O espaço público é um inesperado, é você encontrar com alguém que você não imaginava, é você encontrar ou você se surpreender, ou uma novidade. E isso a internet não consegue dar para ninguém. Tudo está muito previsível. Os encontros não são casuais. Os encontros são sempre só no chat rolê, né? Você já usou aquele chat rolê que você... Mas Ainda mesmo assim, existe, ainda existe o chat não rolê? sei. Existiu no passado, agora não sei. Existiu e foi uma moda, né? Foi o TikTok da Entendeu? época. E eu comecei a pensar de como as redes sociais evoluíram para um caminho muito perverso, que foi o fim da espontaneidade. Que, assim, eu lembrei do Orkut, que os fóruns era aquele lugar de discussões impossíveis, que era o fruto mais interessante. E depois o algoritmo tira muito da espontaneidade da internet. Então tudo é muito previsível. Você só encontra coisa que você gosta muito. Então as pessoas ficam achando que elas estão. E o espaço público é essa referência arbitrária, entendeu? Ele Uhum. é meio que sempre alguma coisa diferente quando você vai encontrar ele. Então, eu não tenho tanto preciosismo nessa questão do espaço público, porque eu entendo que o público é as pessoas juntas. Não existe espaço público. Se não existe, não é o mesmo que o vazio, entendeu? A rua agora, sem ninguém andando, agora quer dizer, eu queria que ninguém estivesse andando, mas as pessoas estão aí dando um rolê. Mas esse espaço não é o espaço público, porque as pessoas não estão nele. Só é espaço público quando as pessoas vão até lá. E não dá para dividir, né?
Não sei se eu respondi isso. inclusive, não, mas é interessante, me fez pensar, falando em algoritmo, que a Cecília anda fazendo aula de yoga e tudo mais, né? Ela usa Hum, um outro tópico da conversa, ela usa, para colocar na TV, ela usa o PlayStation. PlayStation, Xbox, ela põe ali no YouTube e faz a aula dela. ah, tá. Agora, eu quero que alguém me explique por que eu estou recebendo no meu Facebook, que em tese é outra rede, publicidade de yoga. Quer dizer, em tese o algoritmo entendeu que eu sou um praticante de. Eu não acharia tão estranho se aparecesse no meu YouTube, coisa que já está aparecendo. Mas agora em outra rede, nada a ver, e em outro sistema, no computador, no celular, aparece publicidade de yoga, coisa que eu não faço e tal, não pretendo fazer. Mas é isso, né? Tira o espontâneo e ele fica tentando acertar o nosso gosto, né? Perde a descoberta que era tão legal, era tão, pelo menos para mim, era uma parte muito apetitosa da proposta da internet de antigamente, né? Sem querer soar aqui velhinho no meu tempo que era bom, né? Não, mas o Orkut nunca iria fazer algo parecido, entendeu? No Orkut você ia ter que camelar, fazer uma jornada misteriosa por páginas, encontrar de tudo antes de achar o que você queria. E esse Sim. achar de tudo antes que você acha o que você quer é a cidade, entendeu? É a graça da cidade. É a E é curva, isso que né? faz. É a coisa, é flanar, é se perder e receber experiências diferentes. Eu fico imaginando, porque a gente tá numa era em que, pelo menos as pessoas que trabalham com arte, cultura, todas elas são muito impactadas pela Netflix. Eu fico imaginando se o repertório de todos esses artistas não vai girar em torno das mesmas séries, do mesmo. Sabe? Porque acaba influenciando mais ou menos de uma mesma maneira, né? Você está tirando do mesmo núcleo. Claro que cada um faz sua leitura e tudo mais, mas a funila, né? O espaço referencial das pessoas. Se a gente É, não na vai arte, sentir isso no futuro, sabe? na arte eu ainda tenho um pouco mais de confiança, porque eu uma vez estava discutindo essa mudança na forma roteiro de Netflix e da forma roteiro de um filme. Quer dizer, de uma série e de um filme. E hoje o modo de fazer de série tá completamente se misturando ao modo de fazer de filmes, assim. E o que mais me impressionou, um que eu levei um choque muito grande quando eu vi, foi o Sense8, que era tipo como fazer uma série com 8 personagens. Então, tipo, se você Hum. tem 40 minutos para fazer 8 personagens dizerem alguma coisa relevante. Então, as frases deles tinham, tipo, 2 parágrafos e eles falavam, tipo, era um ping-pong de frases e você tinha que construir a narrativa. Acabou o episódio próximo. E aí, no próximo, de novo, eles tinham que fazer 8 personagens ter alguma relevância. Depois eles ajustaram um pouco, porque o episódio era mais focado em dois e tal. Mas você via que essa adaptação. Aí a arte tem essas coisas, né? Ela tende a convergir para um gênero, tipo, para um estilo dentro de uma linguagem. E às vezes ela diverge quando essa linguagem se renova. Então é um movimento natural e essa tensão de massificação e diversificação tá lá, é um dado. A sociedade nem sempre é assim, né? Imagino que o consumo de Netflix e tudo mais seja o recorde histórico, né? Bom, tanto que eles tiveram que, não sei se tu viu, eles limitaram certas qualidades da resolução em alguns países Hum, da Europa, ou talvez até aqui no Brasil tenha restringido. Por quê? Porque quanto mais resolução tem na imagem, mais banda usa. E se ficar sim. sem internet, meu amigo, neste período, aí sim, aí essa pandemia A vai. galera
Nossa Senhora. Aí eu acho que a vida humana está em grande risco, viu? Eu acho que a gente está a um cabo da extinção, digamos assim. Outro tópico que você propôs aqui, Fred, e que tem a ver com cidade também, são esses monumentos escrotos. Né? Estamos numa discussão sobre os monumentos, principalmente envolvendo figuras ligadas a preconceito racial, a momentos históricos que são exaltados na estátua, mas que não deveriam ser exaltados. Enfim, fala um pouquinho disso pra gente, desse processo de uma figura virar estátua. Uma figura para estátua é bom, interessante. Ah, bom, eu pensei até nesse ponto e sugeri, porque também tenho acompanhado um pouco esse debate, e a bandeira um pouco faz isso com esse monumento que virou escroto, que é a própria bandeira. E escroto por quê? Eu adoro o design da bandeira brasileira, tem coisas incríveis na bandeira brasileira. Essa é uma boa, você acha o design da bandeira brasileira um design bonito? Eu acho, mais do que bonito, ele é muito incrível, assim, e único no mundo. Adiantando o último ponto, que é videogames, vocês já repararam na identificação das civilizações em Civilization 6, que tem o Brasil? O único que tem a bandeira, muito explicitamente, é o Brasil. Porque o losango com o círculo tá lá tipo, é a bandeira mais ET da América Latina, né? Porque é o português e os outros são espanhóis. Tipo, nem Portugal ficou com isso, com essas cores. As cores são meio estrambólicas, assim. E nem Portugal quis ficar com ela, entendeu? Por que a gente quis? Mas a gente tem uma combinação Áustria-Portugal lá que dá essa coisinha. E aí, o design das estrelas, deixa eu te falar que quem teve essa ideia, eu não encontrei exatamente o cara que falou, é assim. Mas pensa a ideia de república, que é uma ideia de várias galeras diferentes unidas numa federação. Uhum. E aí cada uma vai ser uma estrela do céu. Então, assim, se a gente quiser separatismo, dividir o estado de São Paulo em 3, Minas Gerais em 14, Amazônia em 12, é só ligar uma estrela. Olha que coisa bonita. Entendeu? E se alguém quiser se unir ou quiser ir embora, você apaga ela. Entendeu? Por ordem de brilho. Entendeu? Olha que beleza. Então é um design maravilhoso. Tem que atualizar a bandeira se isso acontecer, né? Aliás, ela foi atualizada, né? Ela foi algumas vezes, porque Tocantins, tem estados que foram criados depois, e eu não lembro quem, aonde, qual estrela. Eu lembro qual que é a bandeira, qual que é a estrela do Tocantins, não agora, mas eu sei aonde, dá pra ver qual é. Mas eu não sei como foi esse ritual. Seria interessante saber o ritual de, nossa, o designer por lá. Porque elas estão em tamanhos completamente errados, né? Se você pegar o mapa do céu, é um ponto minúsculo. A galera colocou o tamanho diferente de acordo também com a magnitude de luz. Porque variam também. Não, mas foi pela magnitude de luz? Não, para aí. As estrelas têm categoria, entendeu? Por exemplo, aqui do ladinho tem escorpião. Vou pegar aqui pra mim também. Deixa eu ver. Se eu não me engano, aqui na esquerda, as aqui são escorpião. E Antares é a mais brilhante da constelação de escorpião. Por uma relação de distância, por uma relação de várias coisas. Ah, no cantinho aqui é escorpião, então, na verdade? É isso? É um pedaço do escorpião. É um pedaço do escorpião. Uau! Eu não fazia ideia, hein? Tem o cruzeiro. E isso tá na bandeira nacional também? Isso tá igual. Eu não sabia que tinha o Cruzeiro do Sul aqui, Fred. Eu tô vendo pela primeira vez o Cruzeiro do Sul na bandeira do Brasil. Parabéns, tá? Juro. Deus. Uma coisa que eu não fazia ideia. Já é meio escroto, porque quem tá aí na Cruzeiro do Sul é Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e alguém que não devia, eu acho. Mas é bem republicano, né? Bem neutro, como a gente pode pensar. Uhum. Mas aí cada um que maravilha!
Que maravilha. Pois é, alguém teve uma ideia muito maravilhosa na bandeira do Brasil, assim, uma ideia quase psicodélica, né? De as estrelas, os estados, vamos botar aqui o Sim, tamanho das estrelas, chamar as constelações e botar aqui as constelações do céu, porque é diferente, né? Isso é que eu acho que a bandeira americana também, cada estrela simboliza um estado, né? Posso estar falando mais sim, grande, sim. mas as Eu estrelas, acho que sim. mas as Estão lá, uma estrelas do lado da outra. aqui não, aqui as bandeiras estão meio, as bandeiras, as estrelas estão um pouco bagunçadas, né? Digamos assim, mas aí você vai reparando, na verdade, elas estão alinhadas com o céu, né? Com o céu verdadeiro. E essa linha que passa aí no meio é uma linha astronômica que é meio que um centro da Terra, mais ou menos. É uma linha. Como chama isso, gente? Esqueci o nome disso. Se alguém procura aí, se quiser Não é a linha do saber Equador mais. e tá? É tipo a linha do Equador, só que no universo, entendeu? Tipo, expande ela pro universo. É a linha da órbita, eu acho, da Terra, se eu for pensar bem. Que é o Interessante. giro da Terra, entendeu? Conforme você vai girando, você vai olhando pro pedaço do céu. E aí aquela. Para os terraplanistas, se você for pensar, é o eixo, é o eixo do papelzinho que fica rodando, entendeu? Ah, e como ela é curva, tá aí outro argumento contra os terraplanistas. Os terraplanistas costumam ser muito nacionalistas, né? Até onde eu tenho entendido. Também, Então, ultimamente, eles têm convergido. se eles gostam do símbolo nacional, né, como um bom nacionalista, eles teriam que corrigir esse pequeno ângulo que tem na linha, né, no ordem e progresso, né, que aqui, no caso da bandeira com Y, é o arco-íris, né? Não, ele deve ter uma explicação para isso. É É, idiota, lógico, mas. óbvio. E aí, o pior de tudo ainda é que no Brasil, essa coisa está invertida na bandeira do Brasil. Hum. Esse céu que você vê não é o céu que você olha se você estiver na Terra olhando para cima. É o céu que você veria se você estivesse fora da Terra, olhando para a Terra e as estrelas estivessem sendo refletidas pela atmosfera. E não Ah, existe então, isso. Então, então o cara imaginou assim, se vendo de fora, como se fosse uma visão divina, né? Ou de um. exatamente. É que na época não tinha satélite espacial, Sim. né? Mas ele imaginou, então, uma figura divina olhando de fora e um reflexo que não existe, é fictício, para colocar na bandeira. É muito elaborado esse raciocínio, Fred. É muito elaborado. Não, e é tipo um Deus que joga The Sims, né? Porque Deus resolveu criar tudo e viver fora. É tipo, Ele Deus criou disse, tudo tô fora, mas ele e disse, lá quer fora. saber, eu Aí, vou para opa! cima. Exato. É muito. Não, tô até gostando mais da nossa bandeira brasileira depois de aprender um pouco mais dessa viagem Sim. tremenda, viu, Só que Fred? aí, essa daí, ó, aí eu mudei. Falei, essa ideia é muito idiota. Aí eu falei, na verdade, essa daí é só as estrelas refletidas na Baía de Todos Santos. Entendeu? Ah, Porque pra você você foi para uma inverter a coisa, bandeira é só você, tipo. você foi para um caminho até mais pragmático, digamos assim. Então. Sim, né, gente? Quer dizer, o céu É olhar pro refletido na mar. Baía, olha para o mar, é um reflexo possível, digamos assim, né? E aí você Sim, vai muito mais ver real. um pouco mais. Essa bandeira, na verdade, ela é um pouco mais concreta do que a bandeira. Exatamente. Impressionante, Fred. Mas realmente a bandeira do Brasil tem as Tem suas tem seu. umas peculiaridades, né? Tem o seu charme. Pena que ela Sim. foi raptada, né? Ela foi capturada e virou um símbolo de coisas conservadoras, imbecis, né? Do conservadorismo extremo que nos envergonha, né? Então, e pensando bem, eu não tinha pensado nisso, mas agora veio. Se a bandeira, a gente já tem tanto asco dela, por as pessoas estarem fazendo tanta coisa escrota com ela, em nome dela, na verdade, né? Não com ela. A gente também pode fazer isso com os monumentos, entendeu? É só a gente Ah, sequestrar eles, entendeu? É só sequestrar eles. E eles fizeram esse sequestro sem alterar a bandeira. A gente já sabe que a bandeira é escrota
sem eles ter mexido em merda nenhuma. Eles só usaram de uma maneira inconveniente. E a gente pode usar os monumentos também de uma maneira inconveniente. E é o que eu fiz também um pouco nessa questão do céu. Eu não mudei as estrelas. Ela era a minha intenção. Eu pensei como designer assim, em mudar a estrela de lugar. Só que eu só mudei o horário e o dia. Entendeu? E aí bateu por uma coincidência, porque eu estava certo. E encontrei 4h20 o mesmo céu. Você procura, eu botei lá no site da Bandeira, tem o mapa astrológico, que você consegue conferir todas as estrelas, tá tudo lá. Mas e falando nisso, ô Fred, eu sei que a história da bandeira nacional que você nos relatou é correta, no dia 15 de novembro, proclamação da República, mas do ponto de vista astronômico e astrológico, tá correto, assim? Dá para confiar que o cara que inventou o ponto de vista Tararéu, que fez toda essa viagem, ele fez essa viagem com alguma precisão científica ou tem alguma coisa, alguma licença poética na bandeira nacional também? Então dá. Entre no site de mapas astrológicos, você consegue colocar a data, consegue colocar a cidade, e você dá ok, e ele vai te dar o mapa hoje, né? Na época, eu não sei como que eles faziam essa merda. Várias pessoas descobriram que a Terra é redonda, tipo, na Grécia Antiga. Então, acho que as pessoas É. na República conseguiam, pelo menos, contar a estrela. E eles acertaram. A questão é que as relações de distância, as relações de posição estão corretas e precisas. As relações é isso, é uma coisa muito. Se você olha, você vai ver um monte de pontinho, junto com todas as outras estrelas. Você que tem que dar uma apagada, e é como funciona uma constelação. Você entende uma constelação se ela estiver bem grande, se ela estiver bem pequena, porque as relações de proporção de distância são iguais. Interessante. Não, e legal que a bandeira colocou a estrela de 5 pontas, né, naquela representação da estrela, né, que é bonitinha e tal, que nem o coraçãozinho quando faz, né, com uma curvinha, 2 curvinhas em cima e tal. Não é preciso, Sim, né? E sim, aqui é uma também abstração. é uma abstraçãozinha, então tem todo um charminho, né, para se colocar. Muita imaginação, e aí chegamos ao nosso quarto tópico, que você quer falar sobre videogame. Você já citou The Sims, citou Civilization. Estou sentindo um padrão aí de uma coisa bem de arquiteto, na verdade, né, Fred? Você gosta de joguinho de É, arquiteto, né? eu gosto muito da sua definição de SimCity, do livro sobre videogame, que é. Você lembra qual que é, né? Que tipo, é o jogo Lembro. para se sentir um deus. É. Mas e aí eu gosto de jogar, eu jogo agora Cities, que é Cities Skyline, que é a versão atualizada de SimCity. Alguns alunos meus também jogam. É, e que eu gosto de fazer justamente não ser Deus, entendeu? Que é você lidar com suas próprias cagadas, Ah, olha entendeu? só. Mas realmente, tipo, passou um pouco a fase de eu não me interessar tanto por. Eu tava querendo umas coisas mais desafiadoras agora. Mas ainda não quero abrir muito mão de estratégia, que eu gosto muito de jogo de estratégia. O que você tem? O que você está pensando em jogar? O que você está jogando? Qual que é a sua pira atual? Então, eu comecei a jogar o Frostpunk, que é um jogo de construção de cidade, mas é uma galera, tipo, ferrada, a terra tá congelada e você tem que fazer uma cidade sobreviver, assim, no gelo. Tem uns E é invernos e tal, né? tem uns Chega inverno um cabuloso. que você Então tem eu que se tô achando esse negócio tão preparar, desafiador. senão. Na verdade é isso, né? O SimCity tinha uns desafios, né? É que eu não joguei o City Skylines, Tipo, eu joguei pouquíssimo, assim, porque né, eu não consegui passar do tutorial, achei complicado.
Tava Tô jogando sim. no console também. É verdade. Pô, no console eu tava A penando questão. pra, Ah, no console deve ser horrível. pra achar os menus e tudo mais. Uma pergunta do Nascimento.lfr aqui. Interrompendo Oi. nossa transmissão para ler a mensagem dele. Projeto de urbanismo durante a pandemia é igual a jogar videogame? Brincar de Brincar ser de ser Deus. Deus? Não, acho que o Olha projeto de aí. urbanismo é brincar de ser Deus sempre, né? É, os arquitetos geralmente fazem o desenho e as consequências vêm depois. É, então, sempre é brincar de ser Deus. E aí, a não ser que você interrompa este ciclo. E você tem que fazer isso no jogo, inclusive. Eu, uma vez, já usei o termo durante a faculdade que entendi melhor algumas coisas do funcionamento da cidade com os joguinhos do que em algumas aulas de urbanismo. Luiz talvez saberá o que eu estou falando. Mas não, também, lógico. Tem questões, assim, que a gente estava falando agora há pouco sobre pandemia, que o jogo nunca vai te dar. Não tem pessoas sendo despejadas no joguinho. E por isso você é Deus, com tanta facilidade. No, o City Skyline tem essa coisa do Sin City, que se você quer destruir um prédio, é só clicar um botão e ele já vai. Para abrir Não, uma muito estrada, assim. é só clicar, estender, se É tiver o recurso, faz. só clicar. E ainda, era muito engraçado. No SimCity tinha uma simulação de protesto. Existia Eu uma lembro. inteligência artificial que ainda fazia você ter algum senso de responsabilidade na sua vida. Os Skylines, nenhum, absolutamente. Assim. As pessoas ficam no máximo tristes, um pouquinho tristes, porque tem alguns acidentes naturais, mas também nada que vá afetar a sua consciência. E é muito absurdo essa É. metáfora, Ah, assim. no SimCity 2000, porque o jogo vai avançando, né, muito rapidamente de ano, e o SimCity 2000 surgiu nos anos 90. Então, o SimCity 2000 tinha Hum, uma coisa meio futurista, né, tinha sim. umas ideias de cidade um pouco como será. E um dos riscos que existia era de vir um monstro gigante robô destruindo a cidade. Assim, era um olho Ah, enorme, é verdade, é verdade. Era uma coisa meio Godzilla, né? Mas era uns requintes de robótica. robóticos e tal, tipo um robô Godzilla mesmo. E aí você tinha que ir lá consertar tudo, mandar os bombeiros e tudo mais. O City Skyline segue essa tendência, mas então sem essa coisa fantasiosa. Né? Sem. Não, sem as coisas fantasiosas, sim. Eles têm os desastres numa expansão recente, que é você matar as pessoas com crueldade, porque você pode ativar os desastres. É, mas sim, não, é um jogo de design. Eu achei interessante esses dias, eu tava vendo uns vídeos sobre o jogo. Eu não vejo tanto, mas eles têm feito muito vídeo sobre os jogos. E dois me impressionaram muito. Um, eles estavam diferenciando, tipo, quem fazia uma cidade muito ortogonal, ruas, né, tipo, quadras muito certinhas, segundo a definição do vídeo, era um noob. Era alguém que não sabia jogar direito. E aquilo era uma ideia de design urbano ultrapassada, segundo o vídeo. Eu achei isso muito revelador. E aí um bairro todo curvo, que acompanhava o terreno, que são algumas coisas que chamam atenção para características mais materiais da cidade. Era considerado inovador, tinha mais a ver com o urban design contemporâneo, que estavam preocupados nas ruas não serem necessariamente mais velozes, porque uma rua muito veloz não é boa para o pedestre. Então, eu falei, nossa, o pessoal tá fazendo umas reflexões interessantes, o pessoal que joga muito. E o outro foi de um brasileiro que criou um kit assim de favelas brasileiras para para criar. E aí a maneira como ele compreendia
como era uma favela, para ele usar no jogo, era muito, às vezes, mais avançada que alguns arquitetos, que não conseguem entender ou não conseguem olhar para a favela com um olhar analítico, sério. Sim. Eu não sei, eu não conheço o sujeito desse primeiro vídeo, mas o jogo em si, o City Skylines, o SimCity, ele meio que incentiva você a pensar na cidade de uma maneira um pouco reta, né? Uma coisa meio Nova O York, cidade SimCity delirante totalmente. e tal. Que eu não joguei tanto o City Skylines, mas ele meio que te empurra a querer fazer uma grande rua e ser tudo muito preciso, né? Quadrado. E o É, Rencurras, ele fala que Nova York, por muito tempo, pelo menos na época que ele escreveu o livro, era o ideal de cidade, né? E uhum, talvez o Sin City ele tenha sido influenciado por isso. As pessoas querem fazer Nova York, né? E então vamos dar uma ferramenta de fazer versões da cidade de Nova York. sim, e o que tem ficado cada vez mais claro, e é uma coisa, é que esse modo de fazer a cidade à la Nova York, à la século XX, o debate é isso não é a cidade, isso é a urbanização. E urbanização é diferente de cidade. Então, são duas coisas que a gente está super acostumado a pensar como iguais, ou a mesma, ou similares. E alguns autores pensam que não, pensam que isso justamente quebrava ou fazia com que a própria cidade, como ela era feita historicamente, perdesse os seus melhores atributos. Um deles é uma ser diferente da outra, a cidade ser única, entendeu? Lógico que tem a ver com cidades muito antigas, como Veneza, né? Veneza nunca vai ter uma quadrícula. Mas também tem a ver com a colonização espanhola nas Américas, que é muito quadriculada, ao contrário do Brasil, e entre outros exemplos. Assim. Então, tem essa diferença entre a moda do século XX foi destruir cidades fazendo cidades. Uau, interessante isso. A urbanização não é a cidade. Isso é uma frase que eu nunca tinha parado para pensar, que eu nunca tinha ouvido. Mas, ô Fred, você joga videogame para continuar trabalhando em arquitetura, é isso? Você não faz outras coisas além disso? Então, Não, eu já estou melhorando isso. Eu já comecei a jogar outras coisas. Joguei Journey para dar uma relaxada, que é muito bonito. Um dia eu falei, eu não sou muito competitivo. E um amigo meu quase me bateu porque eu tinha acabado de sair de uma sessão de Settlers of Catan, que é um jogo tabuleiro, aonde eu quase virei a mesa. É, então, sim, eu sou competitivo, mas jogo eletrônico eu gosto de ficar na minha, sem competir. Ganhar, perder são só conceitos. E aí eu comecei a me sentir menos desafiado, né? Ultimamente. Aí eu falei, não, vamos jogar umas coisas mais difíceis, assim. por exemplo, Porque realmente construir cidade. Não, por exemplo, Frostpunk, sim. Mas. Deixa eu ver Frostpunk é outro difícil, que mas eu. Frostpunk é de construir cidade. Tá tudo bem que tem esse Sim, sim. contexto tópico, esse inverno rigoroso, mas você vai Mas Hollow lá. Knight que foi um que você me apresentou. Hollow Knight, eu adorei muito. Porque tem essa coisa da exploração. Não tem um caminho certo. Mas eu ainda não sou tanto a pessoa que gosta de jogos online, por exemplo, que tem a competição, entendeu? Que outros jogadores vão desafiar você. E aí eu falo, gente, as pessoas têm tanto mais tempo que eu para jogar e eu não quero ficar competindo com as pessoas. Mas agora eu entendi um pouco melhor com outros jogos, que às vezes fica aquela faixa das pessoas incompetentes jogando juntas, né? Os jogos estão meio que montando isso. Teve um que eu gosto ultimamente, meio estranho, é bem diferente do que eu sempre joguei, que é de batalha naval. Já Opa! viu? World of Warship. E aí ele tem, tipo, 10 níveis de navios. Então, se você tá jogando com um navio, outras pessoas vão jogar com o mesmo tipo. E, em geral, elas são pessoas mais avançadas ou menos. E então, tudo bem, eu posso ficar nesse.
zona de conforto de me divertir um pouco. E não ficar disputando com pessoas que resolveram viver dentro do videogame. Ok, elas fazerem isso, mas eu não vou ter essa opção. Eu não quero ficar me humilhando e perdendo à toa. Pois é, é que o jogo competitivo ele é uma escada infinita, né? Ou melhor, tem um topo, mas é um topo tão inatingível para quem tem uma Não, o vida topo, além disso. exato. O topo é o fim da vida. Né? Não, é quem se dedica a fazer isso, né? É Sim, o atleta mesmo, né? O atleta. isso, também. É esse Verdade, cara que vai tem isso. fazer competição internacional e tudo mais. E dá uma sensação muito ruim, né? Porque por mais que o jogo faça lá o seu matchmaking, né? Que ele coloque lá, você vai jogar com pessoas mais ou menos do seu nível. Aí de repente você começa a ganhar, ele vai te colocar com pessoas mais competitivas, aí você vai melhorar. E de repente não para, né? É um ciclo sem fim, né? E eu fico Sim. pensando muito nisso. Eu até gostei ultimamente do competitivo chamado Rocket League, que é um futebol de carrinho. Porque ele tem Olha, uma pequena vantagem em comparação com o jogo competitivo normal, esses tipo MOBA e tal, você tem que ficar lendo sobre, né? Que além de ficar uhum. Isso me jogando bem, incomoda um pouco. você tem que ficar sabendo da atualização e tal. O Rocket League não tem isso, porque é um jogo tipo finalizado. Sabe, ó, é isso aqui o jogo. É carrinho batendo numa Pronto. bola, acabou, sabe? Não vai ter É. mais muita diferença. Tá? Até gostei um pouquinho, mas já abandonei porque dá essa pequena E eu ansiedade. acho que a nova coisa que tem me impressionado bastante é os jogos com histórias muito envolventes. Né? Que aí você joga como um filme, como uma. Até tem um que venceu hoje, que eu tinha comprado o Game Pass, que acabou a promoção, e eu acabei não continuando, mas tinha. Eu tava jogando aquele Hellblade? Hellblade, que é muito bonito, muito interessante, mas não terminei ele. E Você terminou jogou meu de fone caixa. de ouvido? Jogou de fone de ouvido? Joguei no escuro, assim, no maior clima. E é isso, tipo, conceitualmente melhorou, tipo, o pessoal não tá mais tanto. Esse é muito realista, mas não é a ideia, né? A ideia é ser é, conceitualmente mais elaborado, né? Uhum. Não, Hellblade, para quem não conhece, o que seria uma coisa muito próxima de uma experiência de esquizofrenia, né? Você vai ouvindo Também vozes tem voz. te guiando, te dizendo o que fazer e tudo mais. E dentro de uma mitologia que mistura mitologia celta com mitologia viking, é uma experiência marcante, né, Hellblade. Tá para sair o Hellblade 2, enfim, Uh, ficamos de olho. Ô, seu Fred, daqui a pouquinho o Instagram vai nos expulsar daqui. sim, eu Então, não. queria te ouvir aí um recado final, alguma coisa que você queira dizer, destacar, para as pessoas comprarem a bandeira na banca Tatuí, enfim. Fica um espaço aí para você falar o que você bem entender. Bom, gente, a bandeira está aí para vocês usarem e abusarem, porque eu não gosto muito de me colocar como o pai da bandeira. A bandeira é o que vocês fizerem com ela. E o nosso Instagram geralmente faz isso. Eu compartilho fotos das pessoas que estão usando ela, se apropriando dela. E é isso a mesma coisa com o Papo dos Monumentos, que eu fiquei muito pensando sobre eles, os monumentos, o Brasil, a cidade, vai ser o que a gente fizer com ela. Então a gente precisa fazer. A gente não tem uma história muito legal de ser contada. Eu fiquei pensando muito na imagem do Brasil, pátria mãe, assim, né? Tipo, é a nossa mãe querida. Mas na verdade é uma mãe que apanhou muito de um pai muito violento e escroto. Então, como contar a história das, do seu pai e da sua mãe, que não são pessoas exatamente para se orgulhar, assim. E eu fiquei pensando, muito, isso deve ser a realidade de muita gente.
E escapar dessa necessidade de fazer os nossos monumentos serem isso, ou pelo menos olharem para isso, é inevitável. Nos últimos 10 segundos, fica o convite para vocês voltarem aqui na próxima segunda-feira com Marcelo Nocelli, da Reformatório. O Instagram está nos expulsando. Tchau, Fred!